Boa noite, né? Vamos falar o que está acontecendo no transporte coletivo, o que aconteceu hoje no transporte. As matérias e as notícias, com um pequeno resumo para todos vocês. Li uma matéria hoje que a presidente Nelly Aquino deixou bem claro hoje em plenário que em breve vai estar montando um grupo para discutir a recompactação do contrato do transporte coletivo. Aí eu fico assim parado pensando, em breve? Mas em breve como, vereadora? Essa situação já vem num clima que não tem como a população ficar mais sofrendo. Aqueles eleitores da senhora lá da região norte, da região de Venda Nova, não aguentam mais viver aquela situação. O povo da região de Venda Nova não aguenta mais sofrer. O povo da região da Pampulha não aguenta mais o descaso de todos. Pegaram num ato impensável, depois de uma CPI, aonde que tiraram 3 pessoas erradas da BH Trans, resolveram acabar com a empresa da noite para o dia. E aí, deixaram aqueles pais de família que estavam lá sem esperança, sem motivação. Então, tudo que é feito sem pensar os resultados que pode dar negativo, dá isso. Então hoje nós temos a cidade abandonada. O trânsito não tem ninguém que verifique o trânsito, a BH Trans está lá, é mais um fantoche. E foi criado o CIMOB, uma empresa aonde que está criando uma desvalorização de muitos profissionais, uma empresa que eu acho que não vai ser a solução para o município, porque se nós temos uma empresa como a BH Trans, uma empresa que é sólida, que tem os seus problemas como qualquer outra empresa tem, coisas que tinham de ser corrigidas. Você pega 3 pessoas dentro dessa empresa, 3 pessoas, e essas 3 pessoas são direcionadas pelo Poder Executivo. O Poder Executivo que escolhe essas 3 pessoas, que é o presidente Célio Bouzada, o cara lá que foi preso lá, e o outro, secretário. Os 3 foram escolhidos pelo Executivo. Então tá tendo muito boato e não está sendo mostrado para a população o que está acontecendo de verdade. Acabaram com a BH Trans para fazer política, para beneficiar alguns, e o plano deu errado. Porque acharam que o problema estava dentro da BH Trans, mas o problema não é a BH Trans. O problema é você ter uma empresa como a BH Trans, uma empresa que, depois de alguns levantamentos, tem alguns prêmios, uma empresa que tinha, sim, a sua qualidade, mas veio perdendo no decorrer do tempo. A BH Trans não tem autonomia desde quando o Carlão entrou na BH Trans. A BH Trans perdeu autonomia. A BH Trans passou a ser usada como palanque político. A BH Trans não tinha moral para multar as empresas de ônibus e as multas ser executadas. E como que nós vamos cobrar de uma empresa que ela tem o poder parcial, que ela não tem o poder de fiscalizar como deve ser fiscalizada e as cobranças ser executadas? Aí a nobre vereadora teve essa atitude. Vamos próximo. Não! Eu acho, vereadora, nós tínhamos que sentar amanhã, procurar e juntar e analisar o que pode ser feito. Se a senhora quiser entrar, entra nas minhas redes sociais vizinhas. Se a senhora quiser, eu te mostro, mando para a senhora ver, eu mando para todos os vereadores ver
como que a cidade está, como que o transporte está. Então a gente não pode escalar mais perante a situação. Aí, para piorar mais a situação ainda, eu leio uma matéria agora de noite, muito interessante, que o atual presidente do Cetra, o atual presidente do Cetra, eu não sei lá, o nome dele é meio complicado, só sei que tem Lucy, vira e fala assim que mesmo com os 30%, eles não vão conseguir melhorar o transporte imediatamente. Poxa, isso é zombar da cara da população, isso é um tapa na cara da sociedade, isso é um desrespeito com o povo trabalhador. Não dá para entender. É muita injustiça. É muita injustiça com o povo. O pessoal da região norte está sofrendo. O pessoal da região da Pampulha está sofrendo. As empresas estão fazendo o que querem no sistema e ninguém se manifesta. Ninguém tem coragem de falar. Todos se calam e se acovardam perante a situação. As empresas colocando em horário 19 horas, horário de articulado, colocando veículo padrão na linha 51, direto ainda, uma linha que anda entupida. E ninguém tem coragem de mostrar e debater por que está esse erro, aonde que estão os problemas. Poxa, eu acho uma incoerência. Eu acho uma incoerência dos senhores ter prazo para a gente discutir uma situação ruim como o transporte está hoje. Que isso está prejudicando, é na ponta, está prejudicando o motorista, que não está dando conta de cumprir seu horário, que não dá conta de fazer as viagens corretamente, só anda virando, sem ir no banheiro, sem condições, com condições precárias. E aí? Ninguém fala nada. Os órgãos competentes que eram para ter o poder, hoje se tornou refém do sistema. Mas não dá para entender. Por que não reestruturaram a empresa que está aí? Sentaram e conversaram e analisaram o que poderia ser feito para a BH Trans voltar a ser uma empresa sólida e poder administrar a cidade com qualidade. Aí os senhores querem criar tudo do zero. Os senhores não estão dando conta de administrar o que tem. E os senhores querem criar mais um. Até quando que nós vamos ficar vivendo essa situação? Está vindo mais um ano eleitoral aí, para deputado estadual, deputado federal, governador. Vamos ver se essa situação muda. Porque a gente está cansado só de ficar escutando promessas e nada é cumprido. Nada é cumprido para a população. E a população sofre todo dia, a população é massacrada todos os dias. Acabei de receber um vídeo de um trabalhador que sai 6 horas da manhã da sua casa para estudar e depois vai para o seu trabalho sendo tratado como lixo na cidade, desrespeitado para pegar o ônibus. Desrespeitado, a população está sendo desrespeitada. Olha para você ver. Meus olhos enchem de lágrima, porque é triste. Você receber um vídeo, o cara te mandar um vídeo te falando assim que ele está sentindo mendigo, pedindo, pelo amor de Deus, que resolva a situação, que ele quer melhoria para a cidade, que ele quer chegar na sua casa com dignidade, com respeito, que ele não consegue pegar um ônibus para chegar na sua casa, que ele não consegue ter sua dignidade, seu respeito. Até quando? Poxa, é difícil. É difícil. O transporte chegou a esse ponto porque os senhores deixaram o transporte chegar a esse ponto. Porque lá atrás, quando alguém estava sendo favorável nessa toda história que está acontecendo do transporte, ninguém se manifestava contra. Mas agora doeu no pé de alguém. Então alguém tem de falar. Será que vai ser sempre assim?
Será que o povo vai ter de sempre sofrer calado? Aí depois que não estiver agradando A, B ou C, vir se manifestar com hipocrisia, com demagogia, querendo montar uma coisa que ainda nós não temos condições de ter na nossa cidade por estruturas, por falta de políticas públicas. Quando a gente tem de criticar, a gente critica. Quando a gente tem de falar, a gente fala. Mas do jeito que tá, não dá para aguentar. O prefeito novo que entrou, ele está tentando fazer a sua parte, tentando negociar, tentando chamar a responsabilidade para si, tentando ser republicano, chamar o poder legislativo junto com o executivo para que crie a solução para tirar o povo dessa situação. Mas o que eu estou pedindo vocês é, pelo amor que vocês têm a Deus, que os senhores entendam que isso não pode continuar. O povo não pode continuar sofrendo. A população não aguenta mais. As estações estão todas sobrecarregadas. As empresas vêm trabalhando no horário de pandemia e ninguém fala nada. A empresa acaba diesel e ninguém se manifesta. Ninguém aparece para ir em prol daquela sociedade que sofre. O trabalhador hoje sai mais cedo de casa e volta para casa mais tarde, porque o transporte não tem estrutura hoje. E ninguém tem coragem, sem demagogia, de assumir a responsabilidade do que está acontecendo. De vir e bater no peito. Olha, vamos tentar solucionar o problema que foi causado. Porque tem pessoas que batem no peito e tem muita demagogia, mas agem como covarde, fogem da sua responsabilidade. Tem 6 anos que vem com a mesma promessa que o prefeito anterior estava e prometendo para a população que ia ser sempre resolvido, que ia ser sempre feito, que ele não ia fazer nada, que ele ia solucionar os problemas com o que tinha. Mas o transporte já existia e ele não melhorou. Ele não melhorou, ele desestruturou o transporte. Estamos vendo muitas coisas que aconteceu no transporte que não é falado. O transporte do móvel hoje é um transporte sucateado. Tem empresas em Belo Horizonte que perderam veículos por incêndio ou por outras coisas e não foi recomposto esses veículos. Tem várias empresas que estão com o veículo parado que muitas das vezes não atende a população no horário de pico e ninguém procura saber disso, ninguém procura substituir ou tentar solucionar o problema imediato. E aí a população fica aí a mercê. 7 horas, 8 horas da noite, horário intermediário, não é horário de pico, ônibus andando lotado. 9 horas da noite, ônibus lotado. Até quando que nós vamos viver isso? Até quando que nós vamos ser refém dessa situação? E vamos ficar mentindo que estamos vivendo no mar de rosa? Estamos vivendo entre rosas amargas, cravos e espinhos, aonde que o povo vem carregando essa cruz nas costas há muito tempo. Então nós não podemos deixar que isso mais prejudique a população, que a população sofra mais do que ela está sofrendo. Então vem pedir todos que puder divulgar, compartilhar, ajude as nossas ideias chegarem mais gente, para que nossa voz do povo possa conseguir atingir o ponto que é de ajudar a população. Eu gostaria que todos compartilhassem, curtissem o canal, procurassem as minhas redes sociais, procurassem o canal no TikTok, nas minhas redes sociais que tem do Fala BH, e ajudasse a essa ideia se multiplicar, que a gente fosse igual uma formiguinha, que a gente pudesse fazer esse nosso projeto de melhoria para a cidade crescer cada dia mais e poder fortalecer mais a nossa cidade. Uma boa noite para todos, que Deus abençoe a vida de todos vocês abundantemente, que Deus nunca deixe faltar nada no seu lar,
Que Deus dê sempre sabedoria e inteligência para você conseguir passar por todos os obstáculos difíceis da vida. Muito obrigado.